Está no ar o Jornal da Câmara e essas são as manchetes de hoje. Câmara entrega título de empreendedor do município. Jovem conquista Prêmio Santander de Empreendedor e é homenageado no Legislativo. Instituição Aliança de Misericórdia recebe o Prêmio Madre Teresa de Calcutá. Advogado criminalista recebe título de Piracicabanos Pré-Claros. Essas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. Cinco empresas de Piracicaba foram homenageadas na Câmara com o título de empreendedor do município. A solenidade foi realizada no Salão Nobre na última quarta-feira. 5 empresas escolhidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a CIP, SEBRAE, CIMESP e CIESP, foram homenageadas na noite da última quarta-feira na Câmara de Vereadores de Piracicaba com o título de empreendedor do município do ano de 2014. A iniciativa é do vereador José Luiz Ribeiro. E essa casa tem feito um papel importante, ajudando o município a gerar emprego e renda. Está aí o exemplo, o Parque Automotivo, o Distrito Uninorte, o NUPEM, vários distritos que criaram e foram criados em função dessa Casa de Leis que tem apoiado os investimentos no setor produtivo na nossa cidade. Cada ano nós escolhemos aquelas cinco empresas que de vários segmentos têm ajudado o empreendedorismo na nossa cidade, a geração de emprego e a qualidade de vida e renda. E isso tem sido um constante motivo. Cada ano a gente percebe que as empresas estão inovando, estão fazendo os empreendimentos e com isso são reconhecidas pelas suas instituições. Então eu queria aqui cumprimentar as empresas e também as entidades que indicam essas empresas para esse prêmio. Caterpillar Brasil, ArcelorMittal, EACIAL, Grupo Sonho de Criança e Fast Work Program Systems Limitada foram as homenageadas da noite. O presidente da Caterpillar, Odair Renosto, fez o uso da palavra em nome de todas as empresas e explicou que é uma honra ter o trabalho reconhecido com este título. É uma honra muito grande estar aqui para poder participar desse evento e também receber esse título. Acho que isso é o reconhecimento por tudo que a gente tem feito e não deixa de ser uma honra muito grande. A solenidade contou ainda com a presença dos vereadores João Manuel dos Santos, Matheus Erler, Pedro Cruz e demais autoridades. Às vezes não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. A escolha é certa. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Nós não tínhamos muito a dar naquela época. Os tempos eram difíceis e os negócios iam devagar. Eu me lembro dessa velha senhora que aparentava ser muito mal-humorada. Ela pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Mas minha mãe fez algo mais. Me pediu para pôr 2 pães a mais na sua sacola. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada.
generosidade. Passe adiante. Nós fizemos a coisa certa naquele dia. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. A ciência diz que o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. A ciência diz que os neurônios são as células responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. A ciência diz que os impulsos nervosos têm a função de transmitir estímulos para os músculos. A ciência diz que os músculos devem obedecer às ordens dos neurônios. Mas o que a ciência diz, os meus 100 bilhões de neurônios fazem questão de ignorar. Porque para mim, o que move uma pessoa não são os músculos. É a força do pensamento. E o estudante Felipe Alcardi Rodrigues foi homenageado pelo vereador Pedro Kawai por conquistar o Prêmio Santander de Empreendedorismo. Além disso, Felipe foi o criador da impressora 3D Standard CNC Brasil. Acompanhe a reportagem. O vereador Pedro Kawai concedeu uma moção de aplausos ao estudante Felipe Alcardi Rodrigues. A entrega da honraria foi motivada pela recente conquista do Prêmio Santander Empreendedorismo, com o projeto Impressora 3D Standard CNC Brasil. Primeiro, reconhecer a determinação, conhecer o empenho dele em buscar alternativas, buscar soluções, empreender no mercado hoje. Nós sabemos o quanto é importante a educação, o quanto é importante a força de vontade dos nossos jovens. E ele mostra que basta ter um pouquinho de vontade, interesse e ideias e pôr em prática. Então, que a gente possa, é a solução que ele trouxe na gestão da 3D, popularizar a impressora 3D, que abre um mercado enorme para a população. Uma das grandes barreiras para a aquisição de impressoras 3D era justamente o alto custo, mas está se tornando uma realidade cada vez mais próxima. De acordo com o estudante, o objetivo deste projeto é popularizar o acesso a esse tipo de utensílio, especialmente na área de artefatos em plástico. É muito gratificante, né, primeiramente, ter esse trabalho reconhecido, porque é um trabalho fruto de estudos de mais de um ano já que a gente vem trabalhando, eu e o Vinícius Miguel, que é o meu parceiro, sócio de desenvolvedor desse projeto. E o nosso projeto consiste na fabricação, construção de uma impressora 3D. Uma impressora 3D que modela artefatos em plástico, aquilo que você desejar, praticamente. Então você pode desenvolver desde brinquedos infantis, peças, protótipos para fundição. O pessoal tem utilizado também algumas próteses, por exemplo, próteses biomédicas também pode ser feita. Então, assim, o processo de impressão 3D hoje no Brasil ele é muito incipiente e nós trabalhamos para que isso torne-se mais fácil, mais acessível às pessoas que desejam ter esse tipo de impressão, esse tipo de trabalho. Isso traz e mostra que a gente pode sim buscar os nossos sonhos, buscar os nossos ideais. Ele mostra isso. Através dentro da sala de aula surgiu a oportunidade, ele abraçou e saiu. Então que a gente possa estar divulgando isso, mostrando, incentivando os nossos jovens, os nossos estudantes de toda a cidade para também criar, pôr a cabeça para funcionar e ter bons resultados como ele teve. A Aliança de Misericórdia recebeu na sexta-feira à noite o Prêmio Madre Teresa de Calcutá. A entidade, que sobrevive de doações, é responsável por acolher dependentes químicos e moradores de rua. A entrega do prêmio ocorreu na igreja da instituição. A Aliança de Misericórdia desenvolve um trabalho de recuperação de viciados em álcool e drogas, além de recolher moradores de rua. Nessa unidade, a Poço de Jacó, o espaço é destinado somente para mulheres, conforme explica a missionária Natália do Nascimento. Nossa capacidade é para 20 meninas. Hoje a gente está com 8, porque as indas e vindas são constantes, porque a gente trabalha com a disposição delas em querer mudar de vida. Então, a partir do momento que ela não quer, a gente não fica com a interna, com a acolhida dentro da casa, com a nossa filha. A gente chama de filha, várias vezes eu vou falar, porque nós chamamos de filhos da aliança.
né? Nós temos eles como os filhos mesmo, né? Nós missionários assumimos a vida deles, né? Então, a partir do momento que ela não quer, que a menina ou o homem, a mulher ou o homem não quer mais continuar o caminho, ela vai embora, né? A gente não segura, né? O caminho é de mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio. Também não tem um caminho fechado para todos eles, porque a gente vai muito na individualidade de cada um, acompanhando cada um, a necessidade de cada um. Então, alguns têm a necessidade de ficar um pouco mais, de ficar 2 anos, de ficar 3 anos. Se tiver necessidade, fica, né? Porque cada ser humano é diferente, não dá para tratar o todo igual, né? Então, a gente trata cada um, cada pessoa como tem necessidade. Esta é a Patrícia da Silva, ex-dependente química. Ela veio de Franca para Piracicaba conhecer o trabalho da entidade. Aos presentes, deu um depoimento emocionada. Sofri muito no começo, queria desistir, não queria permanecer, mas aos poucos eu sinto que Deus foi me quebrando. Foi me quebrando. E aqui dentro eu tenho vivido uma experiência muito bonita com Deus. Não só eu, mas minhas irmãs que caminham junto comigo. Que a gente sofre, a gente chora, mas hoje a gente entende que é só Deus na nossa vida. Que sem Deus hoje a gente não é nada, né? Patrícia, inclusive, faz planos. E agora faz pouco tempo que eu fiquei noiva também. E eu pretendo, sim, continuar uma vida em Deus. Não pretendo abandonar o caminho que Deus tem traçado para mim, porque se eu falar porque o que eu vivi em 27 anos da minha vida, neste 1 ano, eu vivi o resto, entendeu? Porque Deus tem feito graças em cima de graça na minha vida. O vereador Paulo Camulese, que foi o autor da homenagem, ressaltou que a instituição realiza um trabalho de evangelização semelhante ao de Madre Teresa de Calcutá. A Aliança Misericórdia é uma entidade que também busca recolher as pessoas, moradores de rua, dependentes químicos, pessoas que perderam a esperança de viver. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito, da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade, preserve a vida. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo, olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou! Isso dá samba, hein? Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade.
Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. O advogado criminalista e professor universitário José de Medeiros foi homenageado no fim de semana na Câmara com o título de Piracicabanos Pré-Claros. A iniciativa partiu do vereador Paulo Campos. A solenidade foi realizada no Salão Nobre da Câmara, com a presença de familiares, colegas de profissão e autoridades municipais. Professor de Direito na Unimep e advogado criminalista, José de Medeiros recebeu o título de Piracicabanos Pré-Claros por iniciativa do vereador Paulo Campos, que foi seu aluno na universidade. O professor Medeiros foi meu professor na Unimep por 3 semestres, tive a oportunidade de absorver muito conhecimento com ele no direito processual penal e um exímio advogado criminalista, sobretudo respeitado pela magistratura, pelo Ministério Público, pelos advogados, um homem ético, que entendo que preenche todos os requisitos aí do cidadão Pré-Claros. Francamente, eu não tenho palavras para transmitir aquilo que eu sinto. O impacto foi tanto que o meu emocional até hoje ainda não caiu a ficha. É uma alegria, é uma satisfação muito grande pelo trabalho que a gente fez, por aquilo que a gente faz, mas nunca imaginei que um dia ia ser reconhecido da forma que eu estou sendo. Eu agradeço de coração todos aqueles que incentivaram, que apoiaram a ideia do proponente nesse sentido. Eu tenho uma experiência no magistério já há quase 40 anos e a alegria da gente quando a gente vê o ex-aluno, um juiz, outro promotor, ou delegados de polícia e mesmo advogados bem-sucedidos. É muito gratificante porque quando a gente depara com uma situação dessa, é um momento que gera uma reflexão. Entende? Aquilo que nós contribuímos, ainda que de maneira insignificante, colheu os frutos que nós estávamos desejando. No mesmo evento, também por iniciativa do vereador Paulo Campos, foi entregue uma moção de aplausos a Rui Pereira Barbosa pelos 35 anos trabalhando como professor de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba em tempo integral e pelos relevantes serviços prestados à sociedade piracicabana. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos. E não há dúvidas que toda a classe dos advogados hoje está feliz, eu não tenho dúvidas, está feliz com esta homenagem. Termina aqui essa edição do Jornal da Câmara. Mais informações do trabalho legislativo você tem no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Lembrando que o Jornal da Câmara também é reprisado durante a nossa programação. A seguir, o jornalista Marcelo Bandeira apresenta o programa Primeiro Tempo ao vivo direto do plenário. Até a próxima edição do Jornal da Câmara.